Estamos ao vivo. Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma resolução de questões do IFB. Assunto de hoje, operações de derivativo para a prova de agente autônomo de investimento. Eu sou o professor Henrique Costa, falando aqui ao vivo de Guarujá, litoral de São Paulo. Antigamente a gente via aqui ao fundo o mar. Infelizmente agora tem uma obra. São os fundos imobiliários, não é isso, André? Perfeitamente. Não pode parar, né? Não pode parar aí, estão me prejudicando esse negócio. É conhecido como a cidade das pedras, selva das pedras, né? Apresentando então o André. André é professor do IFB no Rio de Janeiro. Faz um tempinho que você não aparece, né, André? Deu uma parada a temporada de IPOs, é isso? Pois é, tá uma coisa aqui bem agitada, né, no mercado de capitais, né? Aliás, boa tarde, pessoal, prazer conhecê-los. André Barreto aqui, professor do Rio de Janeiro, então aqui cidade carioca, né? E estamos de volta aí para a gente resolver algumas questões e trazer aí umas soluções para os alunos. O André que estava aí com os IPOs aí nos últimos tempos, a gente não conseguia nem tomar uma cervejinha no final do dia, né, André? Tava corrido mesmo. Verdade Sem seja levar o dita. notebook. Muito bom. E também estou aqui com o Gustavo, professor do IFB em São Paulo. Tudo bom, Gustavo? Fala, galera, tudo bem? Fala, Henrique, fala, André. André, meu parceiro, Rio de Janeiro, um dos irmãos que eu fiz nessa cidade. Fala, Henrique, muito obrigado aí pelo convite. Vamos trabalhar hoje as questões de agente autônomo e a correria não para. Estamos aqui, estou na sala da Paulista aqui, daqui a pouco temos aula, terceira aula aí de CPA 10, semana que, graças ao bom pai, começou bem para a gente poder retomar aí as nossas atividades. Lembrando que educação é atividade essencial e vem estudar com a gente. Vamos lá, vamos para cima. Tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, né? E no Rio também o Eduardo Paes já falou que escola é o primeiro que abre e o último que fecha, não é isso, André? Perfeitamente, ainda bem, né? Não dá para ficar assim a vida toda, verdade seja dita, né? Não dá. Mas a vacinação acho que vai avançando. Agora a gente termina aqui de vacinar o pessoal de 60 anos, né? E acho que aí a coisa começa a tranquilizar. Assim espero também. Falar em vacinação, vacinei hoje minha mamãe. A senhorinha está agora imunizada. Então, estou ficando mais tranquilo. Vida vai andando e, infelizmente, é isso, pessoal. A gente tem que aprender a conviver com essas intempéries aí, entender o que podemos fazer e, dentro do possível, proteger, se guardar e trabalhar com aquilo que a gente precisa trabalhar. E você que está pensando em estudar, tem que estudar. Aliás, vacinação que está disponível já para os professores como nós, né? Eu não sei como é que está a regra aí no Rio, André, mas em São Paulo, acima de 47, professor acima de 47. Estamos fora, né, Gustavo? Eu tô, quase. Esses cabelos brancos aqui, ó, estão fazendo eu chegar quase lá, mas tô por aí. Tô bem longe. O André, então nem se fala, mas vai que aí tá liberado para todo professor. Pois é. Precisa checar, hein, André? Precisa checar, vamos dar uma olhada lá. Muito bom. Mas pelo menos a gente já vacina o Jorge e o Arthur. É isso aí. E depois do Jorjão vacinado, segura, hein? Segura que o Lima tá todo vapor, meu amigo. Muito bom. Vamos então para as questões, né? Questões sobre vacina. Não é sobre vacinação, é sobre operação de derivativo. De vacinação, eu só sei levantar a blusa, né? Vamos lá para a operação de derivativo. Não me lembro bem quem é a primeira questão. Por favor, se manifeste. É minha. Vamos lá, pessoal. Questão 1. Vamos falar sobre operações de derivativos, uma das matérias eliminatórias da sua prova de agente autônomo. Então, precisa saber
Galera que trabalha aí com a gente, que vem estudando com a gente aqui, é importante que você lembre que existem fundamentos dos contratos derivativos, você precisa entender enfim, do ambiente, você precisa entender da natureza da operação, dos objetivos, e nesse caso a gente está falando de um derivativo específico, então eu vou me ater a explicar bastante coisa desse derivativo, beleza? Então, fazendo a leitura que é importantíssima. Os contratos de futuros, então a gente está falando aqui de mercado futuro, contratos de mercado futuro, dólar futuro, índice futuro, whatever, futuro. Então, a gente está falando do mercado de futuros. Eles podem, então, eu preciso achar, dentro das perguntas, das respostas, aliás, que estão aqui, alguma afirmativa que indique uma das coisas que são características dos contratos futuros, beleza? Então, fazendo a leitura, letra A diz o seguinte, que os futuros podem ser transferidos a outro titular e encerrar a operação antecipadamente. Então, ó, duas informações. Transferência para outro titular e encerrar a operação antecipadamente, beleza? Letra B diz o seguinte, que apenas, palavra apenas, quem faz curso com a gente sabe que existem palavras que limitam ali as respostas, então, apenas a posição comprada pode transferir para outro titular, mas ambos podem pedir a liquidação antecipada. Certo? Então, de novo, separando ali, são duas afirmações, a gente já vem trabalhar nelas. Letra C diz o seguinte, podem ser liquidados fisicamente. Professor Henrique, me ajuda aí. Destaca o fisicamente. Beleza. Não apenas por diferença financeira, que seriam ali os ajustes. Então, está dizendo o seguinte, podem ser liquidados tanto fisicamente, quanto por diferença financeira, para a gente ler direitinho, certo? E a letra D diz que os ajustes diários podem ser pagos por meio de fiança bancária. Destaca, por favor, a parte da fiança bancária ali. Muito bom. Senhores, com a nossa leitura feita, vou falar um pouquinho dos contratos futuros, e aí a gente volta para poder trabalhar as nossas respostas, beleza? O que a gente precisa saber? Mercado futuro tem como principal característica ser um contrato onde financeiramente você vai trabalhar com tendências de preços. Então, o que você está, na verdade, trabalhando quando você trabalha mercados futuros? Você está buscando se posicionar de modo que você tenha ganhos financeiros ou proteções financeiras, dependendo da variação de preço. Então, o que eu tenho que botar na minha cabeça? Que eu, independente do preço que está marcado agora no ativo, no contrato futuro estou operando alta de preços ou queda de preços. É isso que a gente trabalha com a questão de tendências. Posição comprada busca alta de preços. Por quê? Porque quer comprar mais barato e vender mais caro. Então, a alta de preços beneficia quem compra. E posição vendida busca queda de preços, porque quer poder vender pelo maior preço e, com uma queda de preços, vai ter que comprar num preço menor e essa diferença de preços beneficia a posição vendida. Então, comprador quer alta, vendedor quer queda. E é um contrato estritamente financeiro, liquidado em dinheiro. Isso é importante que tu guarde na tua cabeça, para que a gente fale ali de contratos futuros, certo? Então, com estas informações, a gente já começa a fazer uma leitura para começar a limpar as respostas. Vem comigo. Senhores, a letra B diz o seguinte, apenas a posição comprada, ou seja, apenas um lado do contrato pode transferir para outro titular, mas ambos podem pedir liquidação antecipada. A parte de pedir liquidação antecipada pode, se os dois lados estiverem de acordo. O que é importante que você destaque ali? A palavra apenas, que foi destacada, está limitando. Não é só apenas a posição comprada que pode fazer uma transferência. As duas posições, compradas e vendidas, elas podem sim fazer transferência. Então, por conta da palavra apenas, essa resposta B já caiu. A gente poder ir validando.
Depois, eu vou para a letra C, onde a gente destacou a palavra fisicamente. É um contrato financeiro, senhores. Não existe liquidação física de ativo, no caso de contratos futuros. Então, o que é importante que a gente guarde? Que não podem ser liquidados fisicamente, isso aí acontece no termo, não no mercado futuro. Então, por conta da palavra que foi destacada, a gente tem que eliminar a resposta C. E a resposta D diz que, no destaque, os ajustes diários podem ser pagos por meio de fiança. People, é um contrato financeiro que precisa ser liquidado em grana. Então, não pode ser pago por meio de fiança pelo investidor, por quem está posicionado. O que pode acontecer em relação à fiança? Pode ser que você esteja operando por uma corretora que aceita a fiança, mas a liquidação que ela vai fazer é uma liquidação financeira. É feito em grana, certo? Então, por conta do destaque ali da questão da fiança bancária, a gente vai invalidar a resposta D de dado. Então, seguindo ali as nossas respostas, é importante que tu saiba o seguinte, que é um contrato que pode ser transferido para outro titular, independente da posição, e pode encerrar a operação antecipadamente, dado que as duas partes estejam de acordo, certo? Resposta A, quem conseguiu concluir isso daí, ó, antes de mim vai estar, ó, bonitão na foto, vai conseguir, ó, trabalhar bem na sua prova de agente autônomo e vai trabalhar bem no mercado financeiro, porque é isso que a gente quer para você. Valeu? Professores, me ajudem aí, completem. É o Gustavo Maravilha. cheio de truques agora. A gente vai melhorando, vai aprendendo a usar isso aqui, né? Não, agora eu entendi que a gente tem que ser blogueiro, bicho. Tem que inventar essas paradas aí, porque o mundo tá mudando. Se a gente não acompanhar, bicho vai pegar. Minha sobrinha olha todo dia para mim e fala, tio, olha a coisa nova que eu tenho. E eu tenho que ficar aqui me reinventando. Então, vamos lá, vamos para cima. A gente precisa saber. E aí, André? 1 minuto para sua réplica, André. Não, ficou perfeito, maravilha. Não teria como explicar melhor como o Gustavo explicou ali. Uma coisa que eu sempre falo muito para os meus alunos, quando a gente pensa em mercado futuro, a gente pode pensar muito na questão de aposta mesmo. O mercado de apostador é pura, basicamente, né? É pura especulação e sempre vai ter alguém na sua contraparte. Sempre tem alguém que pensa diferente de você. O ser humano, ele é um ser que pensa de forma diferente. Então, quando a gente olha para um cara que ele está entrando comprado ou um cara que está entrando vendido, é aquela famosa conversa de bar, né? Aquela famosa conversa de bar que um acredita em uma coisa, outro acredita em outra, e fica nesse debate. Então, ali no mercado, isso acontece no dia a dia, o tempo todo, todos os segundos, né? E aí já vem alunos perguntando assim, volta e meia nas turmas, né? Pô, professor, dá para fazer muito dinheiro com isso. Lembrando também que é sempre importante fazer o gerenciamento de risco, porque que eu já vi de pessoal perdendo dinheiro com o mercado futuro, tá? E vale até ressaltar uma coisa final aqui sobre os contratos de mercado futuro, é que sempre que eu vou fazer algum tipo de operação, tem que ter uma margem de garantia, né? E essa margem de garantia ela é importante justamente para que a gente até levante o ponto de evitar ali um calote, né? O risco de crédito dentro do mercado de renda variável. Tá, pessoal? Isso é importante. Andrezão, posso te dizer como é que eu falo da margem de garantia para a galera? Conta agora. Eu falo o seguinte, ó. Você já assistiu o filme de Hollywood, onde a galera senta na mesa de pôquer? Antes de sentar na mesa de pôquer para apostar, no vermelho ou no preto, não, no vermelho ou no preto é na roleta. Antes de sentar na mesa de pôquer, para você poder jogar, fazer ali sua jogada, você precisa ter ido até o caixa do cassino e ter trocado a sua grana por fichas. Então, enquanto as suas fichas durarem, você está no jogo. Funciona da mesma forma quando a gente pensa nas garantias, né? Então, enquanto você tiver grana suficiente para manter sua posição, está no jogo.
Mas a partir do instante que acabaram as fichas, acabou a grana, aí, meu amigo, tu saiu do jogo. Isso pode ser compulsório. Então, tem que lembrar esse risco, gerenciamento de risco. Tem que lembrar que as oportunidades existem, mas que o risco vem na mesma proporção. Então, foi espetacular tu ter destacado isso daí. O André, até que é agente autônomo, o pessoal opera muito contrato de futuro lá com vocês, ou André, ou isso é operação rara lá? Com muita frequência, né? É algo bem comum, mais comum do que se parece, até porque quando a gente bota na ponta do lápis, hoje com a taxa de juros mais baixa, apesar de ter subido 0,75, né, na última reunião do Copom, e provavelmente suba mais 0,75 na próxima, a taxa de juros ela continua ali muito baixa dentro dos parâmetros que a gente via de anos atrás. Então, acaba atraindo mais pessoas para esse mercado, para esse universo de renda variável. É inevitável que a gente veja, né, o público, o número de CPFs subindo na Bolsa, na B3, e assim como também sempre tem, né, pessoas que, verdade seja dita, já apostavam, só não apostavam na Bolsa. É basicamente isso. É verdade. Sabe que eu tinha um colega meu, na época que eu tinha escritório da XP, a gente trabalhava num escritório que era um co-work de XP, né? Eram uns 20 escritórios. E um camarada que sentava 2 mesas do lado de mim, ele só operava mercado de futuro. Ele não fazia mais nada. E ele ficava com um negócio de café, né? Eu falava para ele, cara, isso tudo que você está falando é fake news, né? Eu vou lá embaixo, o café tá o mesmo preço. Esse negócio do café subiu ou caiu. Mas está o mesmo preço justo por causa do mercado de futuros. Por isso que o café lá na cafeteria fica o preço sempre igual, né? É isso aí, você consegue proteger sua operação de forma absurda e consegue ter uma liquidação financeira. Isso é legal também de trabalhar com um ponto que eu destaco para a galera. Assim, existem bastante oportunidades no mercado financeiro e quando você está ali encarando a questão do agente autônomo de investimentos, você vai ser um dos instrumentos para que o teu cliente alcance ou uma independência financeira ou efetivamente que ele acesse o mercado. O que eu vejo bastante gente ainda acreditando no arrasta para cima. Infelizmente, o cara acha que ele vai conseguir pegar R$1.000 e transformar em 100 mil em 10 dias com uma aula ou com uma experiência de, sei lá, uma semana. Isso que não pode acontecer, porque isso muita gente ainda compra de quem está aí na internet vendendo facilidade. É importante que, principalmente você que está estudando para ser agente autônomo, entenda que você vai fazer manutenção de capital, você vai sim ajudar o teu cliente a compor ali boa parte do patrimônio dele, da segurança financeira dele, mas que vender essa facilidade exagerada pode ser um risco. Então, tem que lembrar disso também. Precisa ir longe, né? A gente teve aí um caso essa semana, ou semana passada, de uma pessoa que veio a cometer, né, um ato bem ruim consigo mesmo, né? Cometeu suicídio, porque logo após comprar um curso de day trader, né? Justamente teve ali, né, um prejuízo, etc. Enfim, é coisa que realmente a gente tem que ter um gerenciamento de risco muito bom ali para manter sempre o psicológico no lugar, né? O importante é que a gente durma à noite ali com a cabeça tranquila no travesseiro. Então, é um tipo de operação muito interessante, mas que tenha que ter cuidado ali também. Operar a seco não dá, né? Tem que alavancar e redear, alavancar e redear. É meio por aí. E acompanhando a operação. Legal. Essa e outras questões, Gustavo vai estar respondendo em São Paulo, na Avenida Paulista, né, Gustavo? A partir do dia 26 de abril, daqui a 2 segundas-feiras. Essa questão está ali no dia 11 de maio, último dia do curso, né? A gente fecha com a operação de derivativo, que a gente sabe que é a parte mais delicada aí para os alunos, né? E, principalmente, a galera precisa ter aí o conhecimento das outras bases financeiras que a gente oferta no curso, para que faça sentido montar uma trava, para que faça sentido construir uma estratégia de hedge, uma estratégia de alavancagem, para que
efetivamente o português que a gente usa, o sentido que a gente usa na montagem das posições financeiras, consiga traduzir ali um atendimento no objetivo que o cliente tem. Então, fica para a última aula, porque nessa aula tu vai usar tudo que foi adquirido durante o curso para poder pensar junto com a gente para montar as posições. É bem legal, uma aula que normalmente a galera dá uma fascinada, porque você abre muitas vezes algumas informações que não estão no dia a dia. Então, ajuda sim a galera a brilhar um pouco mais os olhos para a questão de mercado financeiro. Muito bem. André, o que eu faço aqui? Eu projeto a sua questão ou você projeta aí? O que você prefere? Pode fazer por aí, você tem essas manobras com a caneta aí. São Facilita, ótimas. quando eu tenho que falar e escrever é mais difícil, é mais fácil Pois receber. Vamos lá, pessoal. Tá na tela. Sim, a gente vai entrar aqui, então, numa questão, gente, que ela envolve muito o meu dia a dia, inclusive. Quando a gente está falando aqui de uma questão que tem ali, por exemplo, esse tipo de operação de proteção, operação de buscar especular que uma ação ela vai sofrer ou não. Por exemplo, um cliente acha que uma petroleira vai cair ou que uma empresa de siderurgia vai subir. Isso tudo é possível que a gente trabalhe, né, com o ativo se antecipando. Então, quando a gente olha para as opções aqui, a gente pega ali, ó, um investidor prevê que suas ações da empresa ABCD podem ter uma queda no valor. Para se proteger desta queda com o menor custo possível, e esse ponto é interessante, você ter o menor custo possível, que é o que a questão está te pedindo, não briga com a questão, não adianta brigar com a questão, tá? Ela está te pedindo isso, não importa se outra estratégia vai ser melhor ou não no seu conceito, que você esteja olhando ali para esse momento, tá? Então, o menor custo possível. Ele pode, né? Sempre que eu quero fazer uma proteção, eu quero fazer um hedge, tá, pessoal? Isso é um ponto interessante, porque a gente pega uma palavra em inglês ali e começa a se confundir, tá? Hedge nada mais quer dizer do que uma proteção. Ao olhar para a letra A ali, vamos lá, fazer um financiamento. Letra B, montar uma operação de box de 4 pontas. Fazer um bear spread ou bear put spread, dá na mesma coisa, tá? Operação de straddle. Então, sempre que eu vou olhar ali para uma operação com opções, aqui nesse caso da questão número 2, deu, né, somente com questões, com alternativas que operem com opções. A prova, às vezes, pode colocar ali uma questão que você já descarta, tá? Vamos lá. Então, o que a gente consegue olhar aqui? Quando eu estou fazendo um financiamento em ações, eu estou buscando ali ganhar um dinheiro como se fosse, eu diria, um dividendos. Tá? Essa seria até uma forma de se falar, alguns investidores do mercado como um todo chamam assim, né? É como se eu quisesse ganhar um dividendo. Por quê? Quando eu faço essa operação de financiamento, eu estou lançando opções. Ou seja, eu vendo opções. Se eu estou vendendo uma opção, eu estou tendo uma obrigação. Ok? A operação de financiamento é uma maneira de eu operar com as opções ali, principalmente fazendo lançamento de call. Vendendo call. Ou seja, um lançador de call. Lançador de call, eu vou dizer para vocês o quê? Que ele tem uma obrigação e lançador de call, ele vai ter a obrigação de vender. Ou seja, assim fica até às vezes um pouco confuso, mas quando a gente leva o lançador sendo o contrário do titular, facilita bastante. Pensa que o titular de uma call, ele tem direito, né? Porque ele está pagando, então ele tem direito a comprar, né, algum ativo no futuro, numa data futura. Lembrando, né, opções elas têm ali
o vencimento delas até o momento em toda terceira segunda-feira do mês. Não é segunda, terça-feira, cuidado para eu não te enganar com isso. Bom, então o titular de call, se ele tem direito de comprar, coloca o lançador ao contrário. Ele é obrigado a vender. É só você inverter a ordem ali. E quando eu estou fazendo um lançamento de call, como eu tenho a obrigação de vender, vamos supor que a ação está R$20 na bolsa e eu lanço uma call com strike a R$21. Ou seja, o preço de exercício dessa call é de R$21. Esse cara que está comprando essa call de mim, essa opção de mim, ele vai ter o direito de comprar por R$21, como eu dei de exemplo. E eu terei a obrigação de vender para ele por R$21. Chegando no vencimento, vamos supor que a ação ali está R$20,50. Muito provavelmente ele não vai usar esse direito dele, porque não está valendo a pena. Só que eu vendi isso para ele, o dinheiro que eu ganhei, que a gente chama de prêmio, eu embolsei, é meu. Tá? Mas como eu acabei de falar para vocês, eu me protegi de alguma coisa? Não necessariamente, né? Acabei não me protegendo. Assim como se eu faço um lançamento de uma put, que nem é tão usual de se fazer, eu teria a obrigação de comprar uma ação que está em queda. Então, não seria algo racional a se fazer para quem quer se proteger. Beleza, pessoal? Vamos agora entender a letra B. Montar uma operação de box de 4 pontas. Ela é um tipo de interessante, tá? Porque você consegue ter ali uma previsibilidade do seu ganho, porque você entra nas 4 pontas que você pode operar com as opções. Comprar uma call, ou seja, titular de call. Vender uma call, lançador de call. Comprar uma put, ou seja, titular de put. E vender uma put, ou seja, lançador de put. Você pega em todas as pontas. Só que a minha ideia quando eu trabalho com box de 4 pontas não é necessariamente me proteger de uma queda, porque eu acabo também me limitando de uma alta. Eu tenho uma proteção limitada, porque tem que casar exatamente todos os preços de exercícios ali. E essa limitação me dá ali um tipo de operação que eu não quero me proteger de uma queda. Eu quero ter previsibilidade do meu ganho. Então, se eu tenho uma proteção limitada, eu não consigo proteger, vamos supor, a ação está R$20, eu quero me proteger a 17. Montar um box de 4 pontas a 17, ali na casa dos 17, provavelmente serão ativos ilíquidos. Não é o ideal. E não é um tipo de operação que a gente usa para fazer hedge. A gente usa muito mais para uma previsibilidade de ganhos, propriamente dito, tá? Previsibilidade de ter um ganho, mas também não é nada espetacular não, tá, pessoal? Não vamos esquecer disso, porque eu acabo me travando em todas as pontas. E acaba tendo, então, o quê? Um custo muito alto, porque você compra 4 derivativos para fazer esse custo, essa operação. Então, se é o menor custo possível, não faz sentido eu fazer um box de 4 pontos. Bom, já vamos pular a letra C, vamos para a letra D. Fazer uma operação de straddle. Bom, quando eu faço uma operação de straddle, eu até gosto de brincar disso nas aulas, né? A gente tem 2 operações muito conhecidas em opções, straddle e strangle. A straddle, ela tem 2D, né? Ela tem ali os gêmeos ali. E a strangle não tem nenhuma letra que se repete. Então, quando eu olho para a straddle, é um tipo de operação que eu vou trabalhar com opções que tenham strikes iguais. O mesmo strike ali de uma determinada ação. Já quando eu olho para o strangle, são strikes diferentes. Então, voltando até para o exemplo aqui que eu falei, de ação a R$20 na bolsa, eu posso trabalhar com 2 opções no strike a 20 e 50. Mas se eu quiser fazer um strangle, eu não vou poder fazer com 2 no strike a 20 e 50, porque é straddle. Então, eu faço exemplo fictício com strike a 20 e 50 e o outro strike a 19 e 50. Beleza? É basicamente isso. O strike a 20 e 50 ali eu
compraria uma call, strike a 19,50 eu compraria uma put, cada uma com uma expectativa ali diferente. Então, quando eu faço um straddle, ele não vai fazer literalmente ali um hedge mais eficiente possível, porque, novamente, menor custo possível. Eu estou comprando algo que vai me garantir comprar ou vender um ativo nas pontas. Beleza. Só que eu quero me proteger da queda. Eu não quero me proteger de alta. Afinal, a ideia dele aqui é fazer um hedge. A alta ali seria mais para quem quer comprar um ativo, não tem dinheiro agora, mas tem a expectativa de que o ativo vá subir. Algo nessa linha de raciocínio, pessoal. Já quando eu vou olhar a letra C, fazer um bear spread nada mais é do que bear, né? Assim, a gente chama no mercado financeiro de bear. Lembrando, né, bear em inglês seria urso. O urso, ele é uma característica, né, que a gente leva, que o urso, ele ataca de cima para baixo. Quando eu vou olhar para o touro, né, o touro, ele ataca de baixo para cima. Então, ele dá um ataque, né, que a gente chama de bull, né, um mercado, ele está bullish. Seria basicamente o quê? Quando eu falo sempre de algo relacionado ao touro, a bull, eu estou falando de uma tendência mercado de alta. Quando eu falo de bear, o ataque de cima para baixo, eu estou falando de um mercado de tendência de queda, né, que está com uma expectativa de queda. Então, quando eu olho para o bear spread, ele é um tipo de operação com opções que me dá uma trava de baixa para as ações. Tá? Como eu vou fazer essa operação? Eu estou fazendo ali, como até o nome diz, ele é uma operação que você trabalha comprando put. Tá? Você vende uma put. Ao vender uma put, você está fazendo o quê? Você está tendo uma obrigação, né? Obviamente. E quando você compra uma put, você tem um direito de vender a X preço, tá? A venda dessa put, você faz ali num preço mais ou menos aonde está a ação. E a compra da put, você faz ali de um preço de exercício superior. Isso é uma forma de você trazer ali uma proteção caso a ação venha a cair, que você consegue vender a um valor maior. Exemplo, voltando para o valor de R$20. Se eu, André, vendo 1.000 opções de uma ação a R$20, eu passo a ter a obrigação de comprar 1.000 ações dessa a R$20. Só que eu comprei 1.000 puts a R$21. Eu tenho direito de vender essa ação a R$21. Se ela cair, não vai dar em nada, isso é uma verdade. Por quê? Porque eu estou protegido. Eu tenho direito a vender algo a R$21, ela caiu para 20, caiu para 15, caiu para 14. Então, para mim, vai ser bom. Agora, se ela subir, né, eu tenho a obrigação de comprar a 20, só que eu tenho direito a vender a 21. Então, a operação ali, ela me gera uma proteção também em caso de alta, né? Não é o ideal, é óbvio, porque aqui a ideia é você se proteger contra a queda, tá, pessoal? Então, num cenário de alta ali, você consegue mitigar também um pouco dos custos, assim como na queda. E por que é uma operação com o menor custo possível? Porque quando eu compro e eu vendo ali as opções, ao vender, eu estou embolsando dinheiro. Ao comprar, eu estou gastando. É possível que eu faça essa operação de uma maneira que eu possa até ter um custo zero, difícil, ou eu posso ter ali um custo reduzido. Ao invés de gastar com as opções ali, sei lá, R$2.000, eu vou gastar R$800. É um tipo de questão, gente, que tem um racional enorme por trás. Tem um racional enorme. Eu tentei entrar aqui o máximo possível em uma questão de prática de mercado, né, onde a gente busca proteger ali o patrimônio de investidores na bolsa, tá? E aí, Henrique, Gustavo, alguma coisa a acrescentar?
É uma aula aí de derivativos. São dois monstros de derivativo, o André e o Gustavo, né? Monstro e meio, por altura. Sem réplicas, né? Mas acho que você explicou muito bem, acho que você chamou muito bem a atenção, porque todas protegem no final das contas, né? Tirando o financiamento, mas todas protegem no final das contas contra uma queda. Só que o jeito mais barato de fazer isso, sua intenção é proteger da queda, é com com essa operação, né, de Bear trava de spread baixa, ali, né? Se a minha preocupação é proteger a baixa, o jeito mais barato de eu fazer é com uma trava de baixa, né? Não é com as outras operações. É isso aí. Assim como também está com um cenário otimista ali para uma alta e ele quer até adentrar e ganhar alguma coisa com a alta da ação, mas está sem capital. No momento, ele pode fazer uma operação de call spread. Ele despende de pouco capital ali, né? E ainda consegue ter algum lucro em relação à alta de alguma ação. Eu acho que a empresa ABCW vai subir. Estou sem caixa agora. Eu tenho R$800, que eu usei de exemplo. Ele pode entrar ali e conseguir algum ganho. Não sei, 10%, 15%. Nunca dá para saber, é óbvio, mas é uma estratégia. São as alavancagens, né? Uma definição boa de alavancagem é você... Olha, eu opero um ativo com uma fração do valor do ativo objeto, né? É isso que você vai fazer. E sem estar totalmente desprotegido, né, André? Porque você poderia comprar a opção a seco, mas aí é hardcore, né? Isso é verdade. Aí você até gasta mais, né? Até gasta mais. Lembrando, senhores, que tudo depende da tendência, né? Uma coisa que é importante que o nosso aluno entenda é que a leitura que ele tem que fazer com relação à prova, falando de derivativo, sempre ele precisa pensar na relação da tendência ali. O que você quer fazer? Você está pensando em queda ou em alta? Porque as posições elas vão se suceder e, principalmente, você vai precisar trabalhar com essa relação de tendência. Aí, uma vez que você entendeu a tendência, que o André explicou de forma brilhante, como é que eu faço para aproveitar a tendência e não ter um custo absurdo que consuma meu lucro? Então, deixei até de novo na tela aqui para o pessoal ver, ó, é o resumão aí, o que está aí escrito é o resumão do que o André falou, né? Pessoal aí que está estudando, é uma questão excelente, né? Rever todas essas operações aí de hedge, de opções, as mais frequentes, né? O financiamento, box de 4 pontos, o straddle, o strangle, que é mais ou menos a mesma coisa. Gostei da dica das duas letras, né? Duas letras iguais, strike igual. Essa daí eu aprendi com um grande mito chamado Gustavo Moreira. Senhores, não precisa ser bonitinho, não. Tem que passar na prova. Depois a gente aprende. Vamos lá. A gente está aqui para fazer o aluno passar na prova. Vamos junto. E a operação de put spread ou call spread, que são operações aí de hedge de alta ou de baixa, né? Muito bom. Legal, senhores. Essa e outras questões, o André vai estar aí no Largo da Carioca respondendo a partir do dia 8 de maio. Nova turma começando aos sábados na nossa sede aí no Largo da Carioca. Acho que a janelinha ali está aberta, né, Gustavo? Esqueceram a janela aberta aí, ó. Vou descer. Fica tranquilo que já eu cheguei no Rio, são só 6 horinhas. Espero que não chova. Espero que não chova. Espero que não chova lá. Tá lá no 28º andar, a janelinha está aberta. É isso aí, mas vai ficar... A gente tem uma condição climática dentro da sala que lá fora o sol pode estar rachando, dentro a Frozen está cantando Let It Go. Não aceito menos que isso agora. E não tem que se preocupar não, que eu estou reparando agora, estamos do lado oposto, né, do prédio aí, ó. O nosso lado não é esse, o nosso lado é o outro, a gente não está do lado que pega sol. Não, a gente olha para o Triângulo das Bermudas. Bom, vamos em frente, Gustavo. Sua questão aí, terceira questão. Vamos lá. Meu amigo. Vamos lá, vamos fazer igual a narração de jogo aqui. Ok, pessoal, meus amigos. Quem está fazendo prova de agente autônomo,
vai trabalhar com as operações de derivativos, digo mais, vai ver esse assunto tanto aqui nos derivativos, quanto na parte de operação da B3, hein? Então vamos lá, pergunta muito tranquila, mas que se não souber vai te fazer perder um ponto precioso. Vamos lá, pergunta 3 é o seguinte, os derivativos, eu estou falando dos contratos derivativos normalmente, termo futuro, swap e opções, normalmente são estes, eles operados dentro da B3 são liquidados em qual período? Essa é a pergunta. Senhores, nós temos aí, ó, D0, D1, D2 e D3. Qual pode ser a única confusão? Que você confunda os derivativos com o mercado à vista. Então, a gente tem duas regrinhas principais ali, ó, que vão entrar na questão do funcionamento da B3. A liquidação do mercado à vista, ela é feita em D+2, ou seja, primeiro dia útil aqui, ó, que é o D, você vai fazer a operação. Comprou ativo, vendeu ativo na bolsa, beleza? Segundo dia é o prazo para especificação da corretora e bloqueio dos ativos pela B3. E no terceiro dia, que é o nosso D+2 no mercado à vista, é efetivamente o dia da liquidação físico-financeira. Já foi D+3, hoje é D+2. Show? Isso é o mercado à vista. Agora, voltando para os derivativos, o que a gente tem que lembrar é o seguinte, as posições liquidadas em D, ou melhor, as posições assumidas em D, havendo liquidação financeira, serão liquidadas em D1. Então, para que você receba ou pague a grana, você tem 2 dias úteis, porque é D+1. Certo? Então, mercado à vista, que é o que normalmente vai ser perguntado nos critérios de B3, a gente tem D+2, 3 dias úteis. No mercado de derivativos, D+1, 2 dias úteis. E lembra disso, por quê? Quando eu fiz a prova de agente autônomo, já tem um tempinho, e eu fiz aí no Rio mesmo, ali do lado do Teatro Municipal. Estava ali. Perguntou quantos dias úteis a gente levava para ter a liquidação de derivativos. Então, não perguntou em demais. Perguntou, beleza, os derivativos são liquidados em quantos dias úteis? D+1 são 2 dias úteis. É isso que não pode esquecer, que não pode vacilar e que vai te fazer garantir bons pontos. Beleza? Senhores, algo a acrescentar? Acho que essa daí é bem tranquila e é aquela que a gente sempre fala, Henrique, tem que saber. Perder ponto com essas questões não pode, né? Mas o Gustavo lembrou bem de duas coisas que o pessoal se confunde, né? Primeiro confunde mercado de bolsa com mercado de derivativo. Derivativo é em D1, não é em D2. E pode confundir essa contagem de dias úteis. Eu vendi hoje, só vou receber amanhã. De hoje para amanhã tem 2 dias, né? D, que é hoje, mais 1. É isso aí. Então, vou receber 2 dias depois que eu mandei resgatar, né? Não só amanhã à noite. É isso aí. Se eu precisar do dinheiro, só na quinta, né? Só na sexta. Só daqui a 3 dias. Isso é importante que a galera lembre, porque principalmente a pergunta, não vou nem te falar da prova, meu amigo. É a pergunta que o teu cliente vai fazer. O cara que está interessado em operar derivativo, ele vai te fazer essa pergunta e se você não for claro na resposta, ele vai se embananar operando. Porque... André, se falar errado aí o prazo de liquidação da bolsa, o cliente reclama muito, hein? Pô, com certeza, né? Até porque qualquer saldo negativo, né, complica ali o meio de campo. Assim, tem hoje na indústria de fundos de investimentos, que são os ativos que a gente utiliza normalmente, né, para ativos de liquidez. Tem também, né, o CDB de liquidez diária, que é algo muito famoso já no mercado, assim como também fundos com liquidez D+0, né? Ou seja, no mesmo dia você resgata e está na conta. Só que também existe fundo D+1. E a indústria de fundos de investimentos, ela tem um limite de tempo para resgatar, né? Você tem ali um horário até as 2h30 da tarde para você fazer um resgate.
Vamos supor que o cliente só consegue mexer às 4 da tarde. Como é que vai resgatar? Né? Então tem que realmente ter essa preocupação, né? O D+1 ali ele tem que estar muito bem alinhado. Até mesmo o D+2 ali, né? Das próprias ações em 2 dias úteis tem que estar bem alinhado. Não dá para ter um saldo negativo, uma coisa muito boba, né? É uma informação que a gente não pode dar mole. E eu até comentei há um tempo atrás que meu pai está com esse problema, né? Ele fez umas aplicações todas nos fundos lá de resgate de D20, D30, né? E ficou com saldo devedor na conta. Mas é uma coisa que os gerentes, principalmente gerentes de banco, têm explicado pouco, né? Essa coisa da... Eles têm se preocupado muito pouco, e agora os fundos estão com prazos de resgate muito longos. Não está mais tão curto assim. Aí ele aplicou nisso aí e ficou sem dinheiro. Aí entrou no cheque especial. E eu até brinquei uma vez que um dia de juros de cheque especial é mais do que essa rentabilidade inteira, né? E é a conta que ninguém faz, Henrique. Então, tem que prestar atenção. Principalmente quando você tem aquele seu cliente que ele, aí falando para você que vai desempenhar a função de agente autônomo, está buscando as informações e tudo mais, você vai ter sempre um cliente que é o AIS do mercado financeiro. O cara quer fazer tudo sozinho, a todo tempo, mas só vai te ligar quando dá esses problemas aí que o Henrique falou. Que faltou liquidez aqui, eu não prestei atenção, me ajuda. E aí você vai Já vi ter cliente aí. gestão. Pois é. Já Não é vi não, cliente se alavancando em um nível assim absurdo que não fazia ideia. Comprou não, vendeu opções a um nível absurdo, aí ficou alavancado, não sabia, chamou margem, ou comprou opções mesmo em si, né? E aí quando você compra, você tem um custo financeiro, e liquidou no dia seguinte e não sabia, comprou opções achando que era ação, e aí achou que estava barato, então encheu o carrinho. E tem cada coisa que acontece. É absurdo. Muito bom. São histórias para contar, né? Quando ele ganhar grana, às vezes ele vai te ligar, mas sempre que ele perder, ele vai te ligar. Verdade. Muito bom. Muito bem. Essa e outras questões, Anderson vai estar respondendo em Brasília. A partir do dia 26 de abril também tem curso de agente autônomo por lá. As questões também respondendo aí, ele vai estar respondendo aí no dia 11 de maio. O Anderson, que também é agente autônomo lá no Distrito Federal, né? Vamos para a última questão? Vamos. Só começar aí. Conta comigo. Tá na tela, André. Maravilha. Pessoal, esse aqui é um tipo de questão que eu particularmente, tá? Não levem isso ao pé da letra, mas eu particularmente, eu não dou muita bola para essa questão em relação a deixar ela mais para o final da prova, porque ela é uma questão que demanda tempo. A questão número 2 que a gente falou hoje, ela demanda tempo para eu explicar aqui o racional, mas a partir do momento que você sabe o racional, você mata rápido. Em 15 segundos, 10 segundos, não sei, por ali, você mata a questão. Esse tipo de questão é uma questão que te toma tempo. Então, eu aconselho a não dar muita bola para ela no início, deixa ela mais para o final, tá? Para fazer o gerenciamento do tempo ali de prova. Beleza? Bom, vamos lá. A gente vai olhar aqui a questão número 4, o seguinte. Um exportador vendeu ao exterior 100 milhões de dólares e tem um custo de 260 milhões. Ou seja, ele vendeu algo a 100 milhões de dólares e o custo que ele teve foi 260 milhões de reais. São duas moedas diferentes. Então, já sabe que a questão vai falar algo aí que envolve real e dólar. Que serão financiados até o recebimento em 120 dias. Ou seja, esses 100 milhões para ele vão entrar daqui a 120 dias. E ele, se ele é um exportador, ele quer estar o quê? Sempre ativo em dólar. Então, já dei até uma cola aqui, né? Do que um exportador busca fazer ali quando ele está fazendo suas operações, né? Bom,
por uma taxa de juros de 7% ao período. Ao período, pelo amor de Deus, ao período, não vamos dar mole nisso, novamente, ó, ao período, 7% ao período. Beleza? Não dá mole nisso. O dólar no mercado à vista está R$ 3,15 e a cotação do swap entre o dólar e uma taxa pré, normalmente, até aproveitar esse gancho aqui, gente, quando a gente vai falar de um swap aqui, normalmente ele vai estar ali associado, quase todos, entre uma ponta e a outra ponta sendo pré. A maioria dos swaps negociados hoje em dia tem trabalhado dessa forma, é uma forma de você trazer ali um meio mais justo de parte contra parte, tá? Taxa pré-fixada em 21% ao ano. Opa! 21% ao ano e antes era 7% ao período em 120 dias. O que eu vou ver aqui? Eu vou transformar 21% ao ano em 120 dias. Então pode dar mole isso aqui também. Não pode esquecer de fazer uma taxa equivalente. Estão vendo por que é uma questão demorada? Você tem que pegar vários detalhes ali. E aí vamos falar, ó, qual a operação de hedge que o exportador deveria fazer e qual seria o seu ganho líquido. Bom, gente, quando eu vou fazer ali uma operação de swap e eu quero estar ativo em dólar, a gente acaba cortando duas pontas ali, que é a letra A e a letra C. Só que qual é o ponto? Quando eu faço um swap, eu vou fazer... Ó, legal esse negócio aí, hein, que você colocou. Ah, muito bom. Fica bacana, né, André? Sim. Os certinhos Então, e os errados aí. Pois é. E aí, assim, qual é o racional que a gente vai ter que ter? Primeiro de tudo, a gente vai ter que fazer um cálculo do qual é o custo que esse exportador vai ter. Pô, o cara ele tem um custo de 260 milhões. São 260 milhas ali que ele está embolsando, né? Ele está colocando ali a risco para receber em dólar. Beleza. Então, quando a gente vai fazer algum tipo de cálculo, esse fluxo de caixa, a gente vai botar o quê na nossa HP? A gente pega esses 260 milhões e ele é quanto ele está tendo de custo hoje. Ele fez a venda hoje. Daqui a 120 dias, estamos em abril, 120 dias, considerar aí 3 meses, em julho, que ele vai receber esses 100 milhões de reais, 100 milhões de dólares, perdão. Então, o que eu faço? Eu levo esses 260 milhões em 7% lá para 120 dias. Então, quando eu faço isso, eu vou ter o que ali? Eu vou ter uma despesa. Concorda comigo? Eu tenho uma despesa que ela vai aumentar com o tempo, porque eu estou prefixado em juros ali. A partir daí, o que a gente vai fazer? Colocando ali na HP os 260, isso aqui é até um ponto interessante, tá, pessoal? Assim como o Henrique acabou de fazer, os 260 milhões, você não precisa fazer 260, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ali no zero, não. Só você fazer 260, você já chega ao resultado. Os zeros não mudam o seu resultado. Então, vai dar o quê? 278 milhões de custo que esse cara vai ter daqui a 120 dias. Eu estou dizendo para vocês exatamente o quê? Daqui a 120 dias, esses 260 milhões se tornam 278. E ele vai ter que arcar isso. A partir daí, o que eu faço? Eu tenho que achar o quanto que ele vai se dar bem ou se dar mal na ponta do dólar. No caso dessa questão, é tudo lucro. Então, isso ajuda também. Então, vamos lá. Na questão do lucro, a gente vai ter que fazer o seguinte, pessoal. Eu tenho ali um dólar a R$ 3,15 e 100 milhões de dólares. É só eu passar para real. Eu devo em real, então vou passar o dólar ali para real. Vou converter a moeda para achar quanto que seria de dólar hoje que ele receberia. Ele vai receber, isso aqui é uma conta fácil, né? 315 milhões. Desses 315 milhões, eu tenho que trazer ele para a minha taxa equivalente de 21% ao ano para 120 dias.
Então, como é que a gente vai trazer essa taxa? É só você fazer a taxa equivalente na HP. Né? Lembrando como é que a gente faz. 21, a gente transforma ele em decimal e soma com 1, né? Sujando a taxa 100 divide, 1 mais, formei ali minha taxa suja. E quanto tempo eu quero, quanto tempo eu tenho. É sempre assim. Então, taxa equivalente. Eu sujo a taxa, depois eu faço quero sobre tenho, tá? O tempo que eu quero são 120 dias. 120, enter, e eu tenho ali um ano, 360, divide. De cabeça dava para fazer também? Dava, dá 0,33, beleza, mas não é o ponto. Vamos fazer assim, tá? E eu vou elevar ali, YX, elevei a minha taxa, aí eu faço o quê? Eu trago ela, a decimal ali, e aí basta multiplicar pelos 315, tá? Se eu fizer ali, por exemplo, 100 vezes, eu coloco ela no i, igual a gente fez antes, né? Eu coloco ela no i e coloco os 315 no PV. Maravilha, agora eu tenho ali e 1N. Eu tenho ali o quanto eu vou ter daqui a 120 dias no dólar. Aperto o CHS para não ficar negativo, porque eu estou recebendo esse dólar. O que eu tenho aqui? Eu tenho um lucro nessa operação. Concordam comigo? Só que o swap, só lembrando, ele tem uma tributação que é igual à renda fixa, né? Então, a gente, na tabela, pegando a tabela regressiva, é 22,5, 20, 17,5, 15. E aí é que vem o pulo do gato. As pessoas, quando vão tirar o IR aí, elas tiram o IR do total. Só que não é total, gente. Tem que tirar os 315 milhões. Ao tirar os 315 milhões, fica ali com mais ou menos 20,6 milhões. Ali. A partir disso, eu tiro o quê? Gente, 120 dias. Tem que saber, hein? Tem que saber, hein? Tributação de tabela regressiva ali, hein? 120 dias, a gente tem uma tributação de 22,5%. Até 180 dias seria, né? Enfim, o que isso quer dizer? Ele vai pagar 4 milhões e 600 mil de imposto, André? Sim, exato. Tá? E aí o lucro dele do swap foi de 16 milhões. Qual é o meu racional agora? É diminuir, né? Somo de novo os 315 milhões que a gente tirou antes, e aí eu faço. Agora é um cálculo básico, né? Dá 331 milhões, então, que ele vai receber realmente do dólar líquido ali na conta, mas ele tem o custo de 278, então faço 278 menos. 278 milhões menos, opa, ele teve um lucro ali de 53 milhas. Agora sim, a gente conseguiu achar a nossa resposta. Beleza, pessoal, qual é a ideia sempre que eu vou olhar para um swap? A tua prova ela vai te dar como é swap, você tem uma ponta ativa e passiva. Então, é um tipo de questão que ela trabalha em dois momentos. Eu tenho um momento onde eu vou ter o meu lucro ou prejuízo pela ponta ativa que eu estou, e onde eu vou ter os meus custos ali da ponta passiva que eu estou. Swap, eu estou sempre atrelado a uma ponta ativa, que é o que eu estou recebendo, e eu estou atrelado a uma ponta passiva, que é o que eu estou repassando. Pensando na vida real, quando a gente pega o salário é algo ativo, é algo que você recebe o seu salário. E você tem um carro, ele é um passivo, é algo que você gasta, você cede o dinheiro para o seu carro. Simples assim. Alguma dúvida, algo a acrescentar aí, pessoal? Questão desafio, né, André? A questão mas é o que você diz, ela não é nem tão complexa, ela é trabalhosa. Se o aluno chegou lá no final da prova e não está sem tempo de fazer essas contas todas, bom, ele já chuta uma em duas só sabendo o conceito que esse camarada tem que estar na ponta ativa, né? Se ele está querendo se proteger do dólar, é o dólar que está na ponta ativa. Exatamente. É o tipo de questão que é mais conceitual do que qualquer outra. E aí vai de que pede um. E vale lembrar também, né, a sua prova, ela é uma prova muito voltada, porque é uma prova de português. Vocês estão indo fazer uma prova de português, uma prova de pegadinha, uma prova que vai te cansar. Então, é importante que a gente esteja sempre bem concentrado. Evita, isso é uma opinião minha, professora, evita fazer simulado antes da prova.
porque aí você começa já a se cansar desde cedo. Evita sair no dia anterior e voltar para casa pela madrugada, né? Tive um aluno que ele foi fazer isso, não deu muito certo, né? E o cara tava sabendo muito. Mas vem cá, eu já contei para vocês a história de um aluno que quis tomar calmante e perdeu a hora para a prova? Já. Putz. Pois é, gente. Então, assim, é um tipo de prova que você tem que ir bem preparado e com o psicológico bem ok, tá? Tá rindo, né, Gustavo? Calmante de agente autônomo é cafeína, filho. Tem dessa de calmante, não. Quer tomar calmante, vai fazer yoga. Não tem dessa, Muito não. bom. Mercado financeiro é pauleira. Tem que estar preparado para pegar a pauleira. Bora! Mas te digo que tomar calmante, lógico, quem toma isso por prescrição médica, tudo bem, né? Mas tomar um calmante para fazer uma prova, eu acho uma péssima ideia. Nem a questão aí de perder o horário do dormiu, né? Que deixa o seu raciocínio mais lento. Isso aí. Perfeito. Bom, André, mas bem legal a questão. Muito legal, uma questão... acho que o que o aluno realmente a conta, essas contas de matemática financeira vão ser exigidas na prova, né? Mas você vê que, se eu fosse chutar, cheguei no final da prova, estou sem tempo. Preciso chutar, eu sei fazer a conta, mas não vai dar tempo. Eu chuto, só sabendo o conceito da swap, você já mata metade, né? Já tira duas, fica entre duas, e eu chutaria na menor. Porque, bom, esse troço deve estar descontando o imposto, deve ter uma alternativa que sem descontar e uma alternativa descontando. Chuta na menor. Pode ser, mas é o jeito que o professor monta a prova, né? Provavelmente aquela resposta com 57 milhões deve ser sem descontar o imposto ou descontando o imposto de renda variável. Ele 15% tenta fazer ali. uma conta de padoca também. Às vezes... provavelmente. E como eu sei que na tabela a swap tem essa pegadinha da tabela regressiva e é uma tributação de 22,5, possivelmente é o resultado mais baixo, né? É isso aí. Dica aí para quem tiver com pressa, e pode acontecer. A prova de AI não é uma prova que você termina no tempo fácil, não. 2h30 para 80 questões, e com algumas questões como essa, é uma questão que o tempo vai te pegar, sim. É isso aí. Tem que fazer boa gestão de tempo de prova, viu, pessoal? Não é só chegar lá e achar que o mundo é mundo de Alice, não. Tem que chegar lá, olhar para o que é obrigatório, se puder, já caçar o que é obrigatório, já tentar garantir os mínimos. É uma boa estratégia já tirar da frente o que vai tirar problema. Aí depois você vem trabalhando o restante dos assuntos. É isso. Essas e outras questões o Jorge vai estar respondendo no ABC, em Osasco, desculpa, não é no ABC não, em Osasco, a partir do dia 10 de maio. Começa a turma de agente autônomo de investimentos também na cidade de Osasco, na Grande São Paulo. E tem turma aí pelo país inteiro, de Porto Alegre a Manaus. Só procurar aí na nossa agenda, mandar o WhatsApp ou e-mail para os telefones e e-mails que estão na sua tela, que a gente passa as próximas datas aí de agente autônomo na sua cidade. André, prazer revê-lo. Obrigado prazer pelo revê-los também. Vamos juntos. Próxima vez é pessoalmente, né? Dessa vez eu e o Gustavo tivemos no Rio, mas com quarentena, não podia ir em lugar nenhum. E agenda apertadaça, fala aí, Henrique. Agenda apertada, Chegava no final do dia, estava cansado, né? Mas a gente se vê em breve. As coisas vão começar a rodar. Bom vê-los mesmo, viu, gente? Muito obrigado aí, Henrique e Gustavo, pela presença, pelo ilustre conhecimento passado aí, Gustavo. Fantástico, sensacional mesmo. Beleza, meus irmãos. Galera tá chegando aqui para a aula, eu vou encerrando por aqui. Agradeço vocês aí a oportunidade. André, tamo junto, filho. Você sabe que a gente construiu, senhores, só para vocês entenderem, eu morei no Rio 2 anos, e o André foi um dos irmãos que a vida me deu nessa minha estada no Rio, então
Foi muito legal a gente ter aprendido mutuamente. Tem bastante das minhas informações que estão com ele, bastante das informações dele que estão comigo. E a parte legal é que o nosso índice de aprovação é top. Vem estudar com a gente, tanto faz se no Rio, se em São Paulo, se em Manaus, se em Santos, que eu tenho aqui um cidadão que vai dar aula em Santos. Então, vem estudar com a gente. Vamos preparar, porque assim que as provas voltarem, é importante que você já esteja em ritmo de estudo, porque deixar para se preparar um dia antes da prova é clínica do fracasso. Então, tem que buscar as informações antes, tem que se preparar. E, no limite, a gente está sempre disponível para o que vocês precisarem. A nossa instrução ela é dentro da sala e fora da sala, porque esse canal de comunicação que funciona. E se você tiver alguma dúvida, vai comentando, vai pedindo, vai conversando aí para que a gente possa sempre trazer conteúdos mais atualizados para vocês. Beleza? É isso, eu vou desligando. Tanto já no visual ali, canal 3. A aula começando dia 23. Ali, ó. Porque minha aula já vai começar aqui, valeu? Senhores, muito Valeu, obrigado. Gustavo, até mais. Valeu, Valeu, mais. pessoal. Tchau, tchau. Um beijo nas meninas.